A Bíblia a descreve como uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora. Uma tampa de ouro maciço, o propiciatório, com 2 querubins de ouro martelados se encarando, com as asas estendidas. As instruções para sua construção, detalhadas no livro de Êxodo, são de uma precisão espantosa, quase como uma planta de engenharia. Deus ordena a Moisés: farão uma arca de madeira de acácia, a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. Essa dualidade de materiais é a primeira pista. Madeira de acácia, um isolante elétrico notável. Ouro, um dos melhores condutores conhecidos pela humanidade. Uma camada condutora interna, uma camada isolante e uma camada condutora externa. Essa configuração é estranhamente familiar para qualquer estudante de física. É a estrutura básica de um capacitor, um dispositivo projetado para armazenar energia elétrica. Um capacitor gigante, capaz de acumular uma carga elétrica imensa. Mas de onde viria essa energia? A própria Bíblia nos dá a resposta. A presença de Deus, a Shequina, manifestava-se como uma nuvem de glória que pairava sobre o propiciatório entre os querubins. A glória de Deus, descrita como um fogo consumidor, era a fonte de poder que energizava o objeto. Não era magia, mas a manifestação física da presença do Criador do Universo, interagindo com um objeto perfeitamente projetado para conter essa energia. As varas de transporte, também de acácia e cobertas de ouro, não eram meras alças. Elas permitiam que os levitas carregassem a arca sem tocá-la diretamente, isolando-os da carga maciça que ela continha. Tocar na arca era uma sentença de morte, não apenas por um decreto espiritual, mas talvez também por uma lei física irrefutável. A voltagem acumulada seria letal, liberada instantaneamente em qualquer um que ousasse fazer contato direto. O próprio Deus estabelece em Êxodo 19:12 que quem tocasse o Monte Sinai, quando sua glória desceu, morreria. O princípio é o mesmo. A santidade de Deus é uma força tão pura e poderosa que a mortalidade pecaminosa não pode subsistir em contato direto com ela. A Arca da Aliança não era, portanto, um ídolo ou um amuleto de sorte. Era um instrumento de poder divino, um ponto de contato entre o céu e a terra, onde a santidade de Deus se manifestava de forma tangível e perigosa. Era um testemunho constante para Israel de que o Deus que eles serviam não era uma abstração filosófica, mas uma realidade viva, onipotente e terrivelmente santa. As leis que a cercavam não eram arbitrárias, eram protocolos de segurança para manusear o sagrado, para interagir com o poder que sustenta as estrelas. Esta jornada investigativa está apenas começando. Cada detalhe da arca revela uma camada mais profunda de propósito e poder. Você se fascina por esses mistérios e quer desvendar mais segredos ocultos nas Escrituras. Este é o seu lugar. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio desta série. Vamos continuar a explorar as evidências juntos, mergulhando na física e na teologia por trás dos artefatos mais enigmáticos da história. Deixe o seu like se essa introdução já despertou sua curiosidade. Aprofundando na hipótese da arca como um capacitor, os detalhes bíblicos se tornam ainda mais impressionantes. A descrição em Êxodo 25 não é vaga. As dimensões são exatas. 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Essa precisão sugere que a forma e o tamanho eram cruciais para sua função. Em física, a capacitância de um dispositivo depende diretamente de sua geometria. A área das placas condutoras e a distância entre elas, determinada pela espessura do isolante, definem quanta carga ele pode armazenar. As instruções divinas não eram estilísticas, eram funcionais, otimizando a arca para sua finalidade. A fonte de energia,
A glória Shequina é descrita como habitando entre os querubins. Isso posiciona o ponto de maior concentração de energia diretamente sobre o propiciatório, a tampa de ouro maciço. Os querubins, também de ouro, poderiam atuar como terminais ou pontos de descarga, focando a energia. O fenômeno conhecido como fogo de Santelmo, onde um campo elétrico forte ioniza as moléculas de ar e cria um brilho, poderia ser uma explicação naturalista para a luz visível da glória de Deus. No entanto, a fonte não era a atmosfera, mas o próprio Deus. Ele estava usando as leis da eletrostática, que ele mesmo criou, para manifestar sua presença de uma forma que os israelitas pudessem perceber e, acima de tudo, temer. O perigo extremo associado à arca se alinha perfeitamente com a ideia de uma imensa carga elétrica armazenada. Pense em um desfibrilador, que usa uma descarga controlada para reiniciar um coração. Agora, imagine um dispositivo com uma capacidade milhares de vezes maior. O ar ao redor da arca estaria ionizado, carregado eletricamente. Qualquer aproximação indevida, qualquer quebra de protocolo poderia resultar em um arco elétrico fatal, uma descarga de alta voltagem que carbonizaria instantaneamente um ser humano. Isso explicaria por que apenas os levitas da família de Coate podiam transportá-la, e somente após ela ser completamente coberta com véus, adicionando mais camadas de isolamento. O ritual do sumo sacerdote no dia da expiação, o Yom Kippur, ganha uma nova dimensão. Ele entrava no Santo dos Santos, o lugar mais perigoso da terra, carregando incenso para criar uma nuvem de fumaça. Essa fumaça poderia servir a um propósito prático. As partículas de carbono na fumaça poderiam ajudar a dissipar parte da carga estática no ambiente, tornando-o ligeiramente mais seguro para a aproximação. Ele também aspergia sangue no propiciatório. O sangue, sendo condutivo, poderia atuar como um curto-circuito simbólico e talvez até físico, neutralizando momentaneamente o juízo ou a energia mortal da arca, permitindo a comunhão e a expiação dos pecados do povo. A complexidade dessas interações sugere um design que transcende a compreensão da época. Os israelitas não conheciam a lei de Coulomb ou os princípios da capacitância, mas seguiram as instruções divinas à risca. A obediência era a chave para a sobrevivência na presença de um poder tão avassalador. Eles não precisavam entender a física por trás do sagrado. Precisavam apenas entender a santidade por trás da física. E a história está repleta de exemplos trágicos do que acontecia quando essa linha era cruzada. A santidade de Deus, manifestada através da arca, exigia um respeito absoluto. Qualquer desvio dos protocolos estabelecidos não era visto como um simples erro, mas como uma profanação, uma contaminação do sagrado pelo comum, e as consequências eram imediatas e terríveis. A história de Nadab e Abiú, filhos de Arão, o sumo sacerdote, é um dos exemplos mais sombrios. Em Levítico capítulo 10, eles pegam seus incensários, colocam fogo neles e acrescentam incenso. Então, oferecem fogo estranho perante o Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. A resposta divina foi instantânea, e saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O que era esse fogo estranho? Teólogos debatem se foi um fogo de fonte errada, um ritual feito no momento errado, ou talvez sob a influência de álcool. Mas, sob a ótica investigativa que estamos adotando, podemos considerar outra possibilidade. Se a arca era o centro de um poderoso campo de energia, talvez eles tenham tentado acender seu incenso diretamente dessa fonte sagrada, ou de uma maneira que violou os princípios eletromagnéticos estabelecidos por Deus. A descarga resultante, o fogo de diante do Senhor, não foi uma bola de fogo mística, mas uma manifestação letal da energia que eles trataram com leviandade.
A santidade de Deus não é negociável. É uma constante universal, como a gravidade. Essa demonstração de poder estabeleceu um precedente indelével. O temor do Senhor não era apenas uma emoção, era uma política de sobrevivência. Os sacerdotes que ministravam mais perto da presença de Deus estavam em maior perigo. Eles tinham que ser meticulosos em sua purificação, em suas vestes e em cada passo do ritual. As vestes do sumo sacerdote, por exemplo, tinham sinos de ouro em sua bainha. A tradição judaica sugere que os sinos serviam para que as pessoas do lado de fora soubessem que ele ainda estava vivo, enquanto ministrava no Santo dos Santos. Se os sinos parassem de tocar, presumia-se o pior. O princípio era claro. A proximidade da glória de Deus amplifica tanto a bênção quanto o juízo. Para os obedientes e puros de coração, era fonte de vida e proteção. Para os presunçosos e desobedientes, era uma força de destruição. A arca era um microcosmo dessa realidade divina. Ela não era inerentemente má, era inerentemente santa. E a santidade, por sua própria natureza, consome tudo o que é impuro. Era um lembrete constante de que o homem não pode se aproximar de Deus em seus próprios termos, mas somente nos termos que o próprio Deus estabelece. Esse padrão de santidade e perigo não se limitava aos sacerdotes. Ele se aplicava a qualquer pessoa que entrasse em contato com a arca. Anos mais tarde, durante o reinado do rei Davi, um homem bom, com boas intenções, aprenderia essa lição da maneira mais trágica possível. Um evento que abalaria a nação de Israel e ensinaria a um rei o verdadeiro significado do temor de Deus. A história de Uzá é um testemunho arrepiante do poder contido naquela caixa de ouro e madeira. O rei Davi, após consolidar seu reino em Jerusalém, decidiu trazer a Arca da Aliança para a nova capital. Era um momento de celebração nacional, um ato para centralizar a adoração a Deus no coração de Israel. Uma carroça nova foi construída e a arca foi colocada sobre ela, escoltada por Davi e todo o Israel com cânticos, harpas, liras e tamborins. A intenção era a melhor possível, honrar a Deus. No entanto, a execução do plano continha um erro fatal, uma violação direta da lei mosaica. A lei especificava que a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas, usando as varas inseridas nas argolas. Colocá-la em uma carroça, como os filisteus haviam feito, era um método pagão, não o método ordenado por Deus. A procissão seguia alegremente até chegar à eira de Nacon. Ali, os bois que puxavam a carroça tropeçaram e a arca balançou, ameaçando cair. Em um ato reflexo, instintivo, um homem chamado Uzá, que caminhava ao lado da carroça, estendeu a mão e segurou a arca da aliança para firmá-la. Ele tentou ajudar. Ele tentou proteger o objeto sagrado. Mas, no instante em que sua mão tocou o ouro, a Bíblia relata em 2 Samuel 6:7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Morte instantânea. Do ponto de vista teológico, a lição é clara. A santidade de Deus não pode ser ajudada pela mão impura do homem. A arca não precisava da estabilidade de Uzá. Uzá é que precisava se manter à distância ordenada por Deus. Foi um ato de presunção, mesmo que bem intencionado. Mas, e se analisarmos fisicamente? Uzá, ao tocar a arca, tornou-se o caminho de menor resistência para a terra. A carga elétrica massiva, armazenada no capacitor divino, descarregou através de seu corpo com força total. A morte não foi apenas um juízo espiritual, mas a consequência física inevitável de tocar em uma fonte de energia de altíssima voltagem. Sua irreverência foi quebrar um protocolo de segurança divino. O evento chocou a todos. A celebração se transformou em luto e terror.
Davi ficou irado, mas também profundamente atemorizado. Ele questionou: como trarei a mim a arca do Senhor? O rei, o homem segundo o coração de Deus, percebeu que estava lidando com um poder que ele não compreendia e não podia controlar. Ele interrompeu a procissão e deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom por 3 meses. Davi precisava estudar, entender onde havia errado e como se aproximar de Deus da maneira correta. O medo de Davi não era superstição. Era uma resposta racional e sábia a uma demonstração esmagadora de poder. Ele aprendeu que boas intenções não substituem a obediência explícita. A santidade de Deus tem regras, protocolos que existem para nossa proteção. A morte de Uzá serviu como um lembrete aterrorizante para toda a nação de que o Deus de Israel é um fogo consumidor. E mesmo um israelita com boas intenções sofreu tal destino. O que aconteceria quando a arca caísse nas mãos de inimigos declarados que não tinham nenhum respeito por sua santidade? Antes do reinado de Davi, em um período de grande apostasia, Israel tratou a arca como um amuleto mágico. Em uma batalha contra os filisteus, eles a levaram para o campo de batalha, acreditando que sua mera presença garantiria a vitória. Eles confundiram o símbolo da presença de Deus com o próprio Deus. O resultado foi catastrófico. Israel foi derrotado e os filisteus, para o horror de todos, capturaram a Arca da Aliança. Eles a levaram como um troféu de guerra para a cidade de Asdod e a colocaram em seu templo, ao lado da estátua de seu principal deus, Dagon, como um símbolo da superioridade de sua divindade. Na manhã seguinte, os sacerdotes de Dagon encontraram a estátua caída com o rosto em terra, prostrada diante da arca. Eles a colocaram de volta em seu lugar. No entanto, na manhã seguinte, a cena era ainda mais chocante. A estátua de Dagon estava novamente caída diante da arca, mas desta vez sua cabeça e as 2 mãos estavam cortadas, jazendo na soleira da porta. Apenas o tronco restou. A mensagem era inconfundível. O Deus de Israel não divide sua glória com ninguém. Não era uma batalha de ídolos, era uma demonstração de que só existe um Deus verdadeiro. Fisicamente, poderíamos especular que um campo de energia ou uma vibração sônica emanada da arca poderia ter causado a fratura estrutural da estátua. Mas a manifestação do poder divino não parou por aí. A Bíblia relata que a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod. Ele os assolou com uma praga de tumores, possivelmente hemorroidas ou bubões, causando pânico e morte. Desesperados, os líderes de Asdod enviaram a arca para outra cidade filisteia, Gate. A praga os seguiu e a cidade foi tomada por uma grandíssima confusão. De Gate, a arca foi enviada para Ecrom, mas os habitantes de lá gritaram: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matar, a nós e ao nosso povo. A praga se intensificou e a mortandade foi grande. O que eram esses tumores? Alguns estudiosos sugeriram uma epidemia de peste bubônica, talvez transmitida por ratos que infestaram a região. Outra teoria, mais alinhada com nossa investigação, é a de doença por radiação. Se a arca emitia não apenas energia elétrica, mas também algum tipo de radiação ionizante, a exposição prolongada e desprotegida poderia causar sintomas semelhantes: tumores, lesões de pele, doenças internas e morte. Os filisteus, sem nenhum conhecimento dos protocolos de segurança, estavam lidando diretamente com um objeto perigosamente radioativo, espiritualmente e fisicamente. A presença de Deus, que era bênção para um Israel obediente, tornou-se uma maldição mortal para seus captores pagãos. Por 7 meses, a arca permaneceu em território filisteu, deixando um rastro de destruição e pânico. Os líderes filisteus, aconselhados por seus sacerdotes e adivinhos, finalmente decidiram que precisavam devolver o objeto ao seu Deus. Eles não ousavam mais mantê-lo.
Você está impressionado com a forma como a ciência e a fé podem se encontrar para revelar verdades mais profundas? Compartilhe este vídeo com alguém que também ama esses mistérios. Comente abaixo qual detalhe da história da Arca mais te surpreendeu até agora. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo conteúdos investigativos como este. O poder da Arca não se manifestava apenas de forma passiva ou defensiva. Em diversas ocasiões, ela foi o epicentro de atos ofensivos, uma verdadeira arma nas mãos do exército de Israel, comandada diretamente por Deus. A conquista da cidade de Jericó é talvez o exemplo mais famoso. A cidade era uma fortaleza impenetrável, com muralhas maciças que pareciam intransponíveis para um exército nômade. A estratégia de Deus, entregue a Josué, não foi militar no sentido convencional. Não envolvia arietes, catapultas ou torres de cerco. Envolvia a Arca da Aliança. As instruções eram precisas e ritualísticas. Durante 6 dias, os soldados de Israel, seguidos por 7 sacerdotes tocando trombetas de chifre de carneiro, chofares e, por fim, os levitas carregando a arca, deveriam marchar em silêncio ao redor da cidade uma vez por dia. No 7º dia, eles deveriam marchar ao redor da cidade 7 vezes. Ao final da 7ª volta, os sacerdotes tocariam as trombetas com um som prolongado e todo o povo gritaria com grande brado. O resultado, conforme prometido por Deus, foi que o muro caiu abaixo e os israelitas invadiram e tomaram a cidade. Como isso é possível? Uma explicação puramente espiritual é suficiente. Foi um milagre. Mas se Deus opera através das leis naturais que Ele criou, que física poderia estar em jogo? Uma teoria fascinante é a da frequência de ressonância. Todo objeto possui uma frequência natural de vibração. Se uma força externa aplica energia a esse objeto na mesma frequência, a amplitude das vibrações aumenta exponencialmente até que a estrutura do objeto falhe e ele se desintegre. É o princípio que permite a um cantor quebrar uma taça de cristal com a voz. Neste cenário, a Arca da Aliança poderia ter atuado como um gerador de energia, e as trombetas e o grito do povo como um amplificador sônico. A marcha contínua ao redor da cidade por 7 dias poderia ser uma forma de escanear ou sintonizar a frequência de ressonância exata das muralhas de Jericó. No momento culminante, a Arca liberaria uma onda de energia massiva que, modulada e amplificada pelo som das trombetas e pelo grito, atingiria as muralhas em sua frequência vulnerável, causando uma falha estrutural catastrófica e instantânea. Não foi o som, mas a energia divina focada pelo som. Outro exemplo notável foi a travessia do Rio Jordão. Quando os israelitas chegaram às margens do rio, ele estava em sua época de cheia, caudaloso e impossível de atravessar. Deus ordenou que os sacerdotes que carregavam a arca caminhassem diretamente para a água. No momento em que as plantas de seus pés tocaram a beira do rio, as águas que vinham de cima pararam e se amontoaram, enquanto as águas que iam para o mar se escoaram, abrindo um caminho seco no leito do rio. A arca criou uma barreira invisível, uma espécie de campo de força que represou um rio inteiro, seja por manipulação gravitacional localizada, repulsão eletromagnética da água ou outra força desconhecida. A arca demonstrou um controle sobre a natureza que só poderia emanar de seu Criador. Apesar de todas as demonstrações de poder avassalador, de juízo e de força bélica, a função primária da Arca da Aliança não era a destruição, mas a reconciliação. O epicentro dessa função não era a caixa em si, mas sua tampa, o propiciatório, ou em hebraico, kaporet, que significa lugar de expiação. Esta placa de ouro puro, com seus 2 querubins se encarando, era o ponto mais sagrado do universo para os israelitas.
Era ali, no espaço vazio, entre as asas dos querubins, que a presença de Deus habitava. Era ali que o céu tocava a terra, e era ali que o pecado era coberto. Uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, o sumo sacerdote, e somente ele, tinha permissão para entrar no Santo dos Santos. Após uma série de rituais de purificação pessoal, ele levava o sangue de um novilho e de um bode, sacrifícios oferecidos pelos seus próprios pecados e pelos pecados de todo o povo de Israel. Ele então aspergia esse sangue sobre o propiciatório. Este ato era o clímax de toda a lei cerimonial do Antigo Testamento. O sangue, representando a vida entregue em substituição, cobria simbolicamente a transgressão da lei de Deus, que estava guardada dentro da arca, debaixo do propiciatório. A dinâmica é teologicamente profunda. Dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos, a lei de Deus. A lei é o padrão perfeito de santidade de Deus, e ela condena a humanidade, pois todos a quebram. Acima da lei estava a presença de Deus em sua glória, o juiz justo. Se nada estivesse entre a lei violada e o juiz santo, o resultado seria apenas um: juízo e condenação. No entanto, o propiciatório, coberto com o sangue do sacrifício, interpunha-se entre a lei e Deus. O sangue não apagava a lei, mas satisfazia temporariamente suas exigências de justiça, permitindo que a misericórdia de Deus fluísse. A palavra propiciação significa apaziguar a ira, satisfazer uma demanda justa. O propiciatório era o lugar onde a ira justa de Deus contra o pecado era apaziguada pelo sacrifício substitutivo. Os querubins, muitas vezes associados à guarda da santidade de Deus, como no Jardim do Éden, aqui olhavam para baixo, para o lugar da expiação. Suas asas cobriam o espaço sagrado, simbolizando a reverência e o mistério do ato redentor que ali ocorria. O poder mortal da arca era, neste momento, transformado em poder que perdoa. Portanto, a arca era um paradoxo divino. Tinha o poder de desintegrar muralhas, de reprimir rios e de fulminar homens, mas seu propósito final era ser o veículo da graça. Ela ensinava a Israel que o mesmo Deus que é um fogo consumidor é também um Deus de misericórdia. No entanto, essa misericórdia tinha um custo: o derramamento de sangue. Era uma sombra, uma prefiguração de um sacrifício final e perfeito que ainda estava por vir, onde a justiça e a misericórdia se encontrariam de uma vez por todas, não em uma tampa de ouro, mas em uma pessoa. Para entender completamente o significado da arca, precisamos olhar para o que estava dentro dela. Não era um espaço vazio. Hebreus 9:4 nos diz que, em um determinado momento de sua história, a arca continha 3 itens específicos, cada um carregado de um simbolismo profundo, servindo como um testemunho perpétuo do relacionamento de Deus com Israel. O primeiro e mais fundamental item eram as 2 tábuas de pedra, nas quais o próprio Deus inscreveu os 10 mandamentos. Elas eram o coração da aliança do Sinai, a constituição da nação de Israel. Representavam o padrão de justiça inabalável de Deus, sua vontade revelada para a humanidade. A presença constante da lei dentro da arca era um lembrete duplo. Primeiramente, era um lembrete da santidade de Deus e de suas exigências. Era o padrão pelo qual Israel seria julgado. Em segundo lugar, e mais crucialmente, era um lembrete da falha constante de Israel em cumprir essa lei. As mesmas tábuas que Moisés trouxe do monte foram uma substituição das primeiras, que ele quebrou em fúria ao ver a idolatria do povo com o bezerro de ouro. Portanto, a lei dentro da arca testemunhava tanto a santidade de Deus quanto o pecado do homem. Estava guardada ali, sob o propiciatório, o lugar da misericórdia. O segundo item era um vaso de ouro contendo uma amostra do maná,
o pão do céu, que Deus proveu milagrosamente para os israelitas durante seus 40 anos de peregrinação no deserto. O maná era um símbolo da provisão fiel e sobrenatural de Deus. No entanto, o povo frequentemente reclamava do maná, desejando a comida do Egito. Eles se cansaram da provisão diária de Deus. Guardar o maná na arca era um testemunho eterno da fidelidade de Deus em sustentar seu povo, mesmo em meio à ingratidão e murmuração deles. Representava a graça sustentadora de Deus, em contraste com a infidelidade humana. O terceiro item era a vara de Arão que floresceu. Esta história, encontrada em Números 17, ocorreu durante uma rebelião onde líderes de outras tribos questionaram a autoridade de Arão e sua família como sacerdotes escolhidos por Deus. Para resolver a complexa engenharia da arca, com seu poder aterrorizante, nos leva a uma verdade ainda mais profunda. Ela não era apenas um dispositivo perigoso, era, acima de tudo, o trono visível do Deus invisível na terra. A tampa da arca, o propiciatório, era o ponto focal de toda a teologia de Israel. Flanqueada por 2 querubins de ouro maciço, com as asas estendidas, esta placa de ouro puro era o lugar onde o céu e a terra se encontravam. A presença de Deus, a Shequina, habitava especificamente ali, entre os querubins. Este não era um poder impessoal e cego, como a eletricidade pura, mas a glória pessoal e consciente do Criador do universo, uma energia tão santa que a sua proximidade era letal para tudo que fosse impuro. A arca era, portanto, o epicentro da santidade no planeta. O propiciatório, em hebraico kaporet, vem da raiz kafar, que significa cobrir, pacificar ou fazer expiação. Era sobre esta tampa que o sumo sacerdote, uma única vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, aspergia o sangue de um sacrifício. Este ato era o clímax de todo o sistema ritualístico de Israel. O sangue não era uma formalidade mágica. Ele representava a vida dada em substituição pela vida perdida do povo por causa do pecado. Era este sangue que simbolicamente cobria a transgressão da nação aos olhos de Deus, permitindo que sua presença santa continuasse no meio de um povo imperfeito sem consumi-lo. A justiça exigida pela lei, gravada nas tábuas dentro da arca, era satisfeita pela misericórdia aplicada sobre a arca. Aqui a física e a teologia se encontram de forma espetacular. Se pensarmos na arca como um capacitor carregado com a imensa energia da santidade de Deus, o pecado humano seria como um condutor aterrado se aproximando sem o devido isolamento. O resultado seria uma descarga fatal e instantânea. O sangue do sacrifício, dentro desta analogia, funcionava como o procedimento de segurança divinamente ordenado. Ele não anulava a energia, mas mediava o encontro, permitindo uma aproximação segura. A morte de Uzá não foi um ato de um Deus irado e arbitrário, mas a consequência trágica e previsível de ignorar o protocolo de segurança para manusear uma força de magnitude inimaginável. O protocolo não era um conjunto de regras vazias, mas um manual de sobrevivência espiritual e física. Todo o design do tabernáculo e posteriormente do templo reforçava essa realidade. Havia zonas de acesso restrito, camadas de santidade crescente que culminavam no Santo dos Santos. Os levitas eram os técnicos especializados. Os sacerdotes eram os engenheiros espirituais, e o sumo sacerdote era o único autorizado a entrar na sala do reator uma vez por ano, e somente após rigorosos rituais de purificação. Esta estrutura meticulosa não servia para manter o povo afastado de Deus por capricho, mas para protegê-lo da intensidade esmagadora de sua glória. Era um sistema de contenção e acesso, projetado pelo próprio Deus para que ele pudesse habitar com seu povo. Contudo, este sistema, por mais perfeito que fosse em seu propósito, revelava uma tensão fundamental. A necessidade de um mediador,
de sangue, de véus e de rituais complexos, era um lembrete constante da vasta distância entre a criatura e o Criador. Se o acesso era tão perigoso e restrito, se a presença de Deus exigia um preço tão alto para ser suportada, como poderia a humanidade algum dia experimentar a comunhão plena e irrestrita com seu Deus? A própria existência da arca e seus protocolos apontava para a necessidade de uma solução definitiva e permanente, uma que fosse além do ouro, da madeira e do sangue de animais. A resposta para esse dilema milenar não viria na forma de um novo objeto, uma arca mais avançada ou um templo mais glorioso. A solução definitiva para o problema da separação, tão vividamente ilustrado pelo poder letal da arca, seria uma pessoa. Por séculos, o véu do Templo de Jerusalém, uma cortina maciça e pesada, separou o santo lugar do Santo dos Santos, o lugar onde a arca esteve e onde a presença de Deus habitava. Aquele véu era a representação física final da barreira entre Deus e a humanidade pecadora. Nenhum homem comum poderia jamais passar por ele e viver. Era o último e intransponível portão, guardado pela própria santidade de Deus, uma lembrança constante de que o acesso direto era impossível. Então, em uma tarde em Jerusalém, enquanto um homem chamado Jesus morria em uma cruz, algo extraordinário aconteceu. Os evangelhos relatam que no exato momento de sua morte, o véu do templo rasgou-se em dois, de cima a baixo. Este não foi um ato humano nem um mero acaso. O fato de ter se rasgado de cima a baixo simbolizava uma ação vinda do céu, uma iniciativa divina. Deus mesmo estava demolindo a barreira. O sacrifício de Jesus na cruz foi tão completo, tão perfeito, que o sistema de mediação simbolizado pelo véu, pelos sacrifícios e pela própria arca tornou-se obsoleto. O acesso que era restrito a um homem, uma vez por ano, foi subitamente escancarado para toda a humanidade, por todo o tempo. Jesus Cristo tornou-se o propiciatório definitivo. O apóstolo Paulo, em Romanos, diz que Deus o apresentou como propiciação pelos nossos pecados. O sangue que ele derramou não foi de bodes ou novilhos, mas seu próprio sangue, que não apenas cobria o pecado temporariamente, mas o removia permanentemente. Ele se tornou o ponto de encontro entre a justiça perfeita de Deus e a sua infinita misericórdia. A Arca da Aliança era uma prefiguração, um protótipo físico que apontava para esta realidade espiritual. A máquina divina que manifestava a presença de Deus de forma localizada e perigosa foi substituída por um relacionamento pessoal, onde a presença de Deus, através do Espírito Santo, habita agora dentro daqueles que creem. A história da arca, portanto, transcende a curiosidade histórica ou a especulação científica. Ela é uma poderosa lição sobre a natureza de Deus. Sua santidade é real, tangível e poderosa, muito além da nossa compreensão. Mas seu amor e desejo de comunhão são igualmente intensos, levando-o a criar um caminho para nós. Hoje, não nos aproximamos de uma caixa de ouro com medo e tremor, mas podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, pois o mediador perfeito, Jesus, abriu o caminho. Essa jornada da física à fé não deveria terminar em mera informação, mas em transformação. Você foi impactado por essa conexão profunda entre o antigo e o novo? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muitos outros mistérios da Bíblia que vamos desvendar juntos, revelando a genialidade do plano divino. A majestade de Deus, antes contida em um artefato que fulminava quem o tocasse indevidamente, agora nos convida a um contato íntimo. O Deus que estabeleceu as leis da capacitância elétrica e da santidade espiritual é o mesmo que orquestrou a história para nos trazer para perto de si. A Arca da Aliança não está perdida. Seu propósito foi cumprido e magnificado em Cristo. O verdadeiro tesouro nunca foi a caixa de madeira e ouro, mas a presença do Deus que ela continha.
E essa presença agora está disponível a todos. Deixe seu comentário abaixo. O que mais te surpreendeu na história da Arca da Aliança? Sua perspectiva nos ajuda a crescer. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que também ama desvendar os segredos das Escrituras.